Sabe essas ideias que a gente tem sobre dinheiro, lucro, preço? A gente acha que é tudo coisa moderna, né? Mas a verdade é que as raízes disso são, olha só, filosóficas. Bem antes de existirem gráficos e planilhas, a economia começou com perguntas bem diferentes. Tipo, o que é ético? Como se vive uma vida boa? É essa história que a gente vai desvendar agora. Então, para começar, vamos jogar uma pergunta aqui que é bem provocadora. Será que ter lucro é antiético? Parece uma discussão super atual de rede social, né? Mas acredite se quiser, a primeira pessoa que parou para pensar a fundo nisso não foi um economista, foi um filósofo. E isso há mais de 2000 anos. E o mais incrível é que as respostas dele, como a gente vai ver, continuam fazendo barulho até hoje. E quem é esse pensador fundamental? Ninguém menos que Aristóteles. E olha que interessante. Para ele, a grande preocupação não era acumular riqueza. Nada disso. O foco era a ética, era a busca por uma vida virtuosa. A economia, para ele, era só uma ferramenta, um meio para se chegar nesse objetivo bem maior. Porque para Aristóteles, economia não tinha nada a ver com mercados globais ou bolsa de valores. Tinha a ver com o oikos, que é a palavra grega para casa, a gestão do lar. O objetivo, então, não era ficar rico sem parar, mas sim usar os recursos da família para alcançar a tal da eudaimonia, que é basicamente o florescimento humano, a vida boa. Uma ideia bem diferente da que a gente tem hoje, né? E a ideia central do pensamento dele era exatamente essa. A riqueza serve para buscar a virtude. Ponto. Ele defendia que o comércio que só foca no lucro acaba distorcendo o verdadeiro objetivo da vida. Por quê? Porque transforma um meio, que é o dinheiro, no objetivo final. E, na visão dele, isso era, sim, eticamente bem questionável. E ele era especialmente crítico de uma coisa, a usura, ou seja, a cobrança de juros. A lógica dele para isso é fascinante e sério. Ele dizia que era algo antinatural. Como assim? Bom, para ele, o dinheiro é só uma ferramenta, uma coisa inanimada. Ele não cresce, não se reproduz como uma planta ou um animal. Então, fazer dinheiro a partir do próprio dinheiro seria como violar a ordem natural das coisas. É um raciocínio bem profundo, né? Mas calma lá, Aristóteles não era só um crítico que ficava apontando o dedo. Ele também foi um analista, nossa, incrivelmente perspicaz. Agora a gente vai dar uma olhada nas contribuições mais práticas e que duram até hoje para a gente entender como o comércio funciona. E vamos começar pelo básico, a natureza do dinheiro. E olha só que impressionante. Essa contribuição de Aristóteles é tão, mas tão fundamental que é ensinada em qualquer aula de introdução à economia até hoje. Ele foi o primeiro a sacar e organizar as 3 funções do dinheiro. Primeiro, como unidade de conta, para a gente conseguir medir o valor das coisas. Segundo, como meio de troca, para não precisar mais ficar trocando galinha por trigo, sabe? O escambo. E terceiro, como reserva de valor, para a gente poder guardar riqueza. E partindo daí, ele fez uma daquelas perguntas que parecem simples, mas que mudam tudo. Uma das perguntas mais fundamentais da economia e que revelou uma sacada genial sobre como as trocas funcionam. A pergunta era: o que é, afinal de contas, um preço? A sacada do Aristóteles foi a seguinte: o dinheiro cria uma espécie de ilusão. Pensa bem, ele pega coisas que não têm nada a ver uma com a outra, tipo, sei lá, um par de sapatos e um saco de trigo, e faz com que elas se tornem comensuráveis, ou seja, comparáveis. O preço, na verdade, acaba escondendo o fato de que esses itens servem para coisas completamente diferentes. Ele cria essa ficção de que eles são iguais só para a gente conseguir trocar um pelo outro. Agora vamos dar um salto no tempo. A gente avança bastante e vai para lá no final da Idade Média. Nessa época, pensadores como Tomás de Aquino se viram com um problemão nas mãos. Como conciliar as ideias do Aristóteles com os ensinamentos do cristianismo? E tudo isso enquanto o comércio começava a explodir ao redor deles. Era uma tarefa e tanto. E o dilema central para esses estudiosos medievais era, de novo, a usura. Eles estavam ali, no meio de um fogo cruzado, entre 2 tradições superpoderosas. De um lado, a filosofia de Aristóteles, e do outro, os textos bíblicos. E o pior é que as duas condenavam a cobrança de juros. Aquela ideia de comprar barato e vender mais caro era vista quase como uma enganação. Só que a realidade bateu na porta, né? O comércio não ia parar. Então a gente começa a ver uma evolução bem rápida no pensamento. Primeiro, Tomás de Aquino meio que aceita que os reis e governantes podiam sim mexer na moeda pelo bem comum.
Um tempo depois, pensadores como Nicole e Urezemi, que estavam lidando com problemas bem práticos, tipo a falta de metais preciosos, começaram a enxergar a moeda menos como um direito divino dos reis e muito mais como uma ferramenta do comércio. Então, a pergunta era: como lidar com a ética num mundo onde o comércio não parava de crescer? Bom, eles tiveram que ser criativos e desenvolveram uma solução que foi, sinceramente, engenhosa: o conceito de preço justo. E olha, o preço justo não era um valor tabelado, fixo, era uma ideia bem mais sofisticada. A lógica era que o preço precisava cobrir os custos do vendedor, claro, mas também tinha que levar em conta as condições do lugar, a oferta e a procura. E o mais interessante é que a influência dessa ideia existe até hoje, lá no direito comercial. Essa separação mostra que eles já tinham um entendimento bem avançado do mercado. Por exemplo, era considerado justo cobrar por custos reais, como o transporte, o armazenamento, o risco que o comerciante corria. Agora, práticas como a especulação, manipular o mercado ou estocar produtos essenciais só para fazer o preço subir, isso era visto com muito maus olhos, era fortemente condenado. E esse preço justo não era uma coisa rígida, uma camisa de força. Olha só que dado interessante para ilustrar a flexibilidade que eles tinham na prática. Baseado numa antiga lei romana chamada Lesio Enormis, o próprio Tomás de Aquino concordava que um preço negociado podia variar até 50%, para mais ou para menos do preço comum, e ainda assim ser considerado justo. Bastante flexível, né? E para fechar, voltando à questão dos juros, até mesmo os pensadores mais rígidos acabaram encontrando saídas, jeitinhos pragmáticos de permitir o empréstimo comercial. O Aquino, por exemplo, identificou algumas situações em que sim, cobrar juros seria ético. Uma dessas situações era basicamente uma primeira versão do que a gente hoje chama de custo de oportunidade. E com isso, ele acabou abrindo o caminho para o que viriam a ser as finanças modernas. E com isso tudo, a gente volta para o presente. Depois dessa viagem toda, saindo das questões éticas de Aristóteles e passando pelas soluções práticas da Idade Média, a gente se depara com a mesma questão, só que com uma cara nova. Num mundo de mercados globais, de algoritmos que definem preços em segundos, o que significa um preço justo hoje em dia? É uma reflexão que, pelo visto, continua mais essencial do que nunca.